Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Meus queridos professores ou até mesmo alunos que nos acompanham aí do outro lado, nesse canal nós temos o objetivo de trazer aqui um resumo, dar algumas dicas das nossas lições das revistas Betel. Para essa oportunidade, nós estaremos fazendo aqui o comentário da revista Adolescer Mais, de 12 a 14 anos. Nós estamos trabalhando sobre a ética cristã e nessa lição de número 2, nós vamos trabalhar a ética que agrada a Deus. Nos acompanhe nessa lição e no final dessa lição a gente vai dar aqui uma dica de uma ilustração, de uma dinâmica que você pode levar para eles. E também nós vamos, ao final dessa aula, dar algumas dicas aí para você sempre melhorar a sua aula, tá bom? Nos acompanhe no final e abençoe esse canal. Nós vamos trabalhar agora sobre a ética que agrada a Deus. E uma das coisas que a gente tem que saber observar quando a gente vai pegar uma revista como essa de adolescente é saber usar os recursos que ela já nos traz. E um dos recursos aqui, uma das dicas que a própria revista nos trouxe, é que a gente pegasse um código de ética de alguma instituição, o código de ética da OAB, o código de ética dos médicos, o código de ética dos psicólogos, e você pega ali esse regulamento, leva e alguns trechos você lê ali para os seus alunos, para eles entenderem que mesmo em instituições humanas, eles têm os seus regulamentos, a maneira de você tratar o produto que é vendido, os servidores que estão ali dentro daquela instituição, o cliente que se apresenta para comprar aquele produto. Existe toda uma regra, uma norma para nós lidarmos dentro das empresas. Eu trouxe aqui como exemplo, como militar que sou, o Código de Ética Militar. E nós vamos ver aqui que ele é baseado em pelo menos 4 pilares fundamentais: honra pessoal, decoro da classe, pundonor militar e sentimento de dever. E cada um desses pilares, eles ramificam-se e subdividem-se em outras áreas mais específicas. Aí eu cito como exemplo, só para ganhar tempo, e cito como exemplo a honra pessoal. A honra pessoal, ela é sustentada sobre os pilares da dignidade, culto à verdade, lealdade e probidade, que é a mesma coisa que retidão. Então, para que os militares sejam regimentados, regulamentados, e haja uma harmonia, e haja uma coerência, e assim o serviço seja prestado com qualidade na ponta, todos esses regulamentos, todos esses códigos devem ser obedecidos na sua íntegra. Então, obviamente que você que é de uma profissão X, leve o seu código de ética ali para o seu aluno, expõe alguns pontos para eles e fala o quanto que é importante um código de ética, um conjunto de leis para regulamentar uma instituição. Agora você traz para o mundo espiritual. Imagina a igreja do Senhor, imagina o reino de Deus, né? Nós precisamos sim nos regulamentar, nós precisamos assim ter diretrizes, ter normas estabelecidas de como a gente trata as pessoas, de como a gente lida com as coisas, de como que a gente se relaciona com Deus. E a nossa ética cristã é justamente esse código de ética que vai nos levar a praticar todas estas coisas. Nós temos aí nosso tema para trabalhar, a ética que agrada a Deus. A base está em Salmo 119, verso 9 ao 16, que eu faço a leitura agora. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração, observando-o segundo a tua palavra? De todo o meu coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos,
e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Já na leitura, a gente vai entender que o nosso código de ética é baseado na palavra de Deus. Vamos pensar um pouquinho e refletir sobre a lição? Mensagem valiosa. Nós temos aí a citação de Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Verdade aplicada, obedecer à palavra de Deus é viver segundo a ética cristã. Nós temos um livro que nos dá os parâmetros dos nossos relacionamentos na vertical para com Deus e na horizontal para com os homens. Nós temos a Bíblia Sagrada, nós seguimos os preceitos desse livro, nós cremos que esse livro é um livro santo, é um livro que é a palavra de Deus, e a própria Escritura, 1 de Pedro, o apóstolo Pedro diz que este livro foi direcionado por Deus, direcionado pelo Espírito Santo e foi escrito por homens santos. Então nós temos homens santos, guiados por Deus, dirigidos pelo Espírito Santo para escreverem esse livro. Então nós temos um livro muito precioso e por meio desse texto é que nós vamos paramentar ou vamos fundamentar a nossa ética cristã. Nós temos aí como uma introdução, já pegando um gancho daquele exemplo que a gente deu lá no início como ilustração, as empresas usam um código de ética para regular as relações entre as pessoas e seus parceiros de negócios. E nós, os cristãos, temos um código de ética? E aí os alunos deverão responder a essa questão, obviamente que pela leitura do Salmo 119, já apontando para a Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra de Deus e ela é que é o nosso código de ética. Tudo que nós precisamos entender sobre Deus, sobre o relacionamento com Deus, sobre o relacionamento com uns com os outros, sobre como lidar com as diversas coisas da vida, nós vamos encontrar aí na palavra de Deus. Tópico de número 1, por que a gente vai procurar na Bíblia? Porque tópico número 1 é um livro de princípios. A Bíblia é atual, dizem, e eu concordo com essa frase, a Bíblia é mais atual do que o jornal que está sendo impresso agora para ser lançado daqui a pouco. Então a Bíblia Sagrada, ela sempre vai ser atual. Ela é eficaz, ela é atual e é eficaz para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Mesmo quando não há uma orientação direta, ela nos orienta pelos princípios absolutos. E aí a gente tem um exemplo muito legal que eu trouxe aqui. Por exemplo, uma pessoa fumar. Por que fumar é pecado, desagrada a Deus? Se não está escrito na Bíblia, não está impresso na Bíblia, a expressão não fumarás. Aí a gente pega um preceito maior, um regulamento maior, que é não matarás, que está nos mandamentos do Senhor. Então a gente pega esse mandamento, não matarás, soma com outro preceito, já na nova aliança, de que nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito de Deus que habita em nós tem ciúmes. E de que nós vamos prestar contas de tudo que fizermos por meio desse corpo. Então, se a gente não pode matar e o Espírito Santo habita em nós, juntando esses dois, óbvio que segue-se que o cristão não pode, então, fazer uso do cigarro. E aí a gente tem uma estatística que é aterrorizante, né? Mais de 8 milhões de pessoas morrem todos os anos
por causa do tabagismo, por causa do uso contínuo do cigarro. 8 milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo inteiro. Então, de posse dessa estatística, de posse da lei de Deus que diz que a gente não pode matar. Então, uma pessoa, ao usar o cigarro, ela está matando o corpo, está matando o templo do Espírito Santo. Então, ela está desonrando a palavra de Deus. Então, não precisa estar explícito no texto. Muitas das vezes a gente quer uma desculpa para praticar alguma coisa, dizendo, olha, a gente não pode obedecer esse mandamento, essa regra dessa igreja ou desse povo, porque não está na Bíblia Sagrada. Aí não está escrito naquelas mesmas linhas, mas está explícito por outros mandamentos. Então, através do mandamento não matarás, a gente subentende que aquele que fuma está matando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, portanto está em pecado e desagradando a Deus. Tópico de número 2, os princípios éticos de Deus. Então, Deus é um Deus santo. Levítico 11, 4 e 5. Deus é um Deus justo. Salmo 11, versículo 7. Deus é um Deus verdadeiro. Isaías 45, versículo 19. Deus é misericordioso. Salmo 103, verso 8. E Deus ele é fiel. Deuteronômio 7, verso 9. Então, a partir dos princípios éticos de Deus, a gente se baseia por eles e também caminha por esses princípios. O nosso Deus, ele nos dá o exemplo e nós seguimos então as suas pisaduras. Nós temos aqui um exemplo, eu trouxe esse quadro para a gente fazer a análise dele. Nós temos aqui os 4 primeiros mandamentos, que são mandamentos que falam da nossa relação para com Deus. Então nós temos o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E a verdade central desse texto é que Deus é único, só existe um único Deus. Por isso não há adoração a outro Deus, porque um outro Deus não existe, somente um Deus há. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. A verdade central desse texto é a nossa verdadeira espiritualidade. A gente se relaciona e se movimenta para Deus, não para uma imagem ou uma escultura. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E a verdade central, a lição que a gente tira desse mandamento é a reverência para com Deus. E o quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E a verdade central é o descanso que nós precisamos encontrar no nosso Deus. Ou seja, nós temos os 4 primeiros mandamentos falando da nossa relação para com Deus. Como que a gente se relaciona com Deus? A gente tem a palavra de Deus nos ensinando como se relacionar com Deus. E agora os mandamentos seguintes vão falar como que é a nossa relação para com o nosso próximo. O 5º mandamento, por exemplo, diz para a gente honrar pai e mãe para que se prolongue os nossos dias que o Senhor teu Deus nos dá. E a verdade central, a lição que está por detrás desse mandamento é a respeito das autoridades dos pais. Nós devemos honrar os nossos pais ou respeitar a autoridade que é constituída por Deus sobre eles para conosco. O 6º mandamento: não matarás. A verdade central, a santidade da vida humana, ou seja, a importância que Deus dá para o homem, para a vida é tão intensa, é tão grande, que é proibido um homem tirar a vida de outro homem. Não se pode uma pessoa tirar a vida de outra pessoa, porque a vida humana é importante. 7º mandamento: não adulterarás. A verdade central aqui é a proteção da família como uma instituição divina. O adultério, ele macula, ele mancha o casamento e destrói famílias. Então, se isso destrói famílias, então a gente não adulterará. Então, todos esses mandamentos, eles fazem uma relação primeira com Deus, a gente
estabelece o contato com Deus e a partir daí o nosso contato com os homens também é estabelecido. Eu trouxe esse outro quadro também comparativo, porque a lição vai falar também do Sermão do Monte, capítulo 5, das bem-aventuranças, e aí a gente compara os bem-aventurados, que pertencem ao reino de Deus, e aqueles que não pertencem ao reino de Deus, estão vivendo a vida lavante do jeito que querem, do jeito que pensam, seguindo as suas leis, os seus decretos, os seus propósitos, sendo guiados pelo seu coração. E a comparação aqui é gigantescamente oposta. Enquanto no reino de Deus, bem-aventurado é o pobre de espírito, no mundo eles ensinam as pessoas a ter autoconfiança. Enquanto aqui a gente aprende a chorar, no mundo se ensina o amor hedonista, né? O amor a si próprio. Lá no mundo as pessoas aprendem sobre o orgulho e a soberba, enquanto a gente aprende a ser humilde, a ser pobre de espírito. Lá no mundo as pessoas estão sempre satisfeitas e acomodados, são preguiçosas. Nós aqui seguimos com fome e sede de justiça, sempre buscando melhorar a vida, não só para nós, mas para as pessoas que nos envolvem. Então aí ele segue com essas comparações, vale a pena levar um quadro comparativo desse para a sala de aula e a gente mostrar na prática aqui como que a vida cristã é completamente oposta ao mundo secular. Por isso que nós estamos chocando com o mundo, né? A ética cristã é justamente isso. Ética cristã é choque de realidades. É uma realidade do mundo contra os preceitos da palavra de Deus, e isso há um choque, obviamente, muito grande. E nós, como cristãos, precisamos nos posicionar. E a gente entra no tópico de número 3, justamente encontrando a raiz do problema, em que nós vemos que muitos de nós, cristãos, estamos vivendo uma crise ética. Por que uma crise ética? Porque, em primeiro lugar, o mundo, embora tenha um exemplar da Bíblia na sua estante, na sua prateleira de livros, esse livro é apenas um livro a mais para eles. Eles não consideram esse livro como sagrado, como a palavra de Deus, é apenas um livro de consulta, ou para muitos religiosos, é apenas um livro adicional, em que eles têm um livro das suas religiões e eles colocam a Bíblia lá só para referendar algumas coisas que eles acreditam e precisam do respaldo da Bíblia. E nós que servimos a Deus, nós temos buscado praticar o que está nesse livro, nós temos nos debruçado a entender a Bíblia, a ler, meditar, escutar o que ela tem a dizer para nós? Infelizmente não. Olha uma estatística que está nesse slide aí. 90% dos cristãos não leem a Bíblia regularmente. 90% dos crentes não leem a Bíblia regularmente. E aí, professor, eu já coloco para você com essa estatística para você desafiar o seu adolescente, desafiar aí o seu aluno, para que a gente comece agora, já, um plano de leitura da Bíblia. Separe um plano de leitura da Bíblia, pesquise ali na internet, uma leitura especificamente, podemos começar com o Novo Testamento. Separa um plano de leitura, leva para eles, incentiva eles a lerem até o final do ano. Aqueles que lerem serão presenteados, serão premiados. Você vai fazer ali um culto de celebração, uma aula de celebração em favor daqueles que seguiram avante, conseguiram ler pelo menos o Novo Testamento desse meio de ano para o final do ano. Incentive o seu aluno a ler a Bíblia, a ser um estudante da palavra de Deus. Leve a ele não só a ler, mas meditar, carregar a versão impressa da Bíblia. Incentive ele, por mais que a gente goste das versões que tem no celular, são versões diversificadas que você coloca num aparelho como esse, mas nós precisamos incentivar eles a ter o amor e o apreço de carregar esse livro na mão para onde eles forem. Que nós possamos ter uma grata satisfação de sermos cristãos, mas cristãos que, além de portar a Bíblia,
conhecem a palavra de Deus, porque somente pela Bíblia, através dos decretos de Deus, é que a gente vai saber a vontade de Deus, é que a gente vai saber se relacionar com Deus, é que a gente vai saber se relacionar com as pessoas, como tratar as pessoas, como conviver no meio das pessoas. E nós estamos vivendo de fato, como diz a lição, uma crise ética justamente pela falta da palavra de Deus. Como conclusão, trazemos aqui que a ética cristã, por meio da palavra de Deus, norteia a vida do cristão. Assim sendo, vamos andar na contramão do mundo. Mas como nós saberemos o que Deus quer da gente? Lendo e meditando na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero trazer aqui agora o bônus final para você que nos acompanhou até aqui nessa aula. Eu tenho uma ilustração que eu aprendi há muito tempo e a gente leva uma caixa de fósforo para o início da aula, geralmente no início da aula, e você vai perguntar assim para o seu aluno: olha, gente, o que a gente pode fazer de bom com uma caixa de fósforo como essa? Eles vão dizer: olha, a gente pode acender uma fogueira no frio, a gente pode acender uma lareira, a gente pode acender ali um fogão e fazer uma comida, a gente pode acender um forno e assar um bolo, a gente pode acender ali uma churrasqueira e fazer um belo de um churrasco. E aí você vai dizer: que bom que a gente faz coisas boas. Mas, gente, a gente também pode fazer coisa ruim também com esses fósforos, não pode? A gente pode tacar fogo também numa casa. Como a gente já vê muitas vezes a pessoa por estar com ódio, com rancor de alguém, vai lá, joga gasolina no carro de uma pessoa, risca e joga fogo numa pessoa. E você vai dizer para eles: olha, gente, vocês acreditam que teve até gente sendo tacado fogo? O ser humano taca álcool, gasolina numa pessoa, vai lá e taca fogo na pessoa, incendeia uma vida humana. Você vai levar eles a refletir que através de um instrumento simples como esse, a gente pode abençoar muitas vidas, abençoar uma família com um delicioso almoço, abençoar uma família com um churrasco, ou a gente pode destruir uma casa, pode destruir com sonhos de uma pessoa, matando essa pessoa, destruindo o seu carro, tacando fogo na sua casa. Então o problema não está no instrumento em si, no fósforo, mas naqueles que manuseiam ele. Por isso nós precisamos, como cristãos éticos que somos, saber manusear tudo que Deus nos deu com ética, com uma vida correta. Tudo que Deus deu é bom, o dinheiro é bom, o casamento é bom, nós temos os bens materiais são bons, tudo que nós temos é bom, mas se a gente fizer com falta de sabedoria, a gente coloca tudo a perder. Então, por isso que a gente precisa ser guiado pela palavra de Deus, para a gente poder pegar o que Deus nos deu e direcionarmos para a glória de Deus. Fazermos com que tudo que nos diz respeito, que nos cerca, que foi dado por Deus, se tornar uma bênção para mim e para aqueles que me cercam. Por isso que eu preciso ser ético. Por isso que eu preciso ser correto na palavra de Deus. Por isso que eu preciso me policiar na palavra de Deus. Porque senão eu posso transformar este instrumento em um instrumento de destruição e destruir uma floresta, destruir uma casa, uma família, uma história, uma vida, se a gente não souber manusear e não tiver ética cristã para saber lidar com as coisas. Meu querido professor, deixa Deus te usar. É um tema que a gente dá para trabalhar diversos assuntos, dá para a gente levar várias ilustrações. Eu trouxe essa, mas dá para você trazer várias. Pesquise ali na internet. Se você quiser esse slide que eu usei nessa aula, coloca aí nos comentários o seu e-mail que eu te mando esses slides para você usar aí também na sua sala de aula, tá bom? Quero deixar aqui também um pedido a você que ouviu essa mensagem até agora. Me ajuda aí, compartilha nos grupos da sua igreja, porque além dessa revista dos nossos adolescentes, nós também estamos nesse canal gravando a revista dos jovens, Conectar Mais, tá? Então, se você aí nos grupos da sua igreja
tem professores aí de jovens ou de adolescentes e também de adultos. Compartilha lá nos grupos da sua igreja para que eles possam vir para cá, para esse canal, para a gente poder toda semana receber aqui dicas e conteúdos para você ser abençoado e abençoar o seu aluno, tá? Lembrem-se sempre, juntos somos mais fortes. Amém, povo de Deus. Deus abençoe.